Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui na 7ª lição, chegando aqui já no meio desse trimestre, onde nós vamos estudar hoje Jesus, a âncora da alma. Ainda, o tema central é o livro de Hebreus. Espero que vocês estejam curtindo aí essa série, já estamos na metade dela, falta aí mais agora a outra metade. Espero também que vocês estejam bem, como nós estamos observando aí o noticiário, todo mundo aí está positivando, a minha família positivou, eu positivei, está todo mundo positivado, pessoal? Mas graças a Deus estamos aí vivos e passando aí por essa turbulência da vida e esperando a volta de Jesus. Beleza, pessoal? Bom, no vídeo de hoje, então, devido a essa questão de saúde, estou gravando aqui sozinho, nós teremos aqui a participação do Marcos André, que também vai gravar sozinho na sua casa, Marcos? Com o quadro Na Linha do Rodapé, e também nós teremos aqui a participação do Ricardo, com Na Ponta da Linha, as entrelinhas. Nas entrelinhas de hoje, naquela ponte literária, nós vamos estudar o livro de Dom Quixote. O livro de Dom Quixote é um livro que foi escrito em 1605 e o autor dele é o Miguel de Cervantes. Então, vamos conhecer um pouco mais aí sobre essa história, e vamos ver aí qual é a relação dela com o tema Jesus, a âncora da alma. Teremos também a participação, ainda gravando à distância, do Alexandre, vai gravar aí da sua casa, vai ficar mais protegido, pessoal? Então espero que vocês curtam esse conteúdo, não se esqueça novamente de sempre deixar o seu like se você curtir, para que o YouTube propague esse conteúdo para outros ouvintes, outros espectadores aí da sua região. Se você não é inscrito, fica o convite, se inscreva aí no canal, é muito importante a sua inscrição, porque daí você recebe o alerta de todos os vídeos que são lançados. Lembrando que esse é um canal específico para o estudo aí das entrelinhas, da lição da Escola Sabatina. Beleza, pessoal? Também não esqueçam, pessoal, aqui na descrição aqui dos nossos vídeos, nós temos aqui alguns links do WhatsApp, alguns grupos de WhatsApp para você participar, o Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, onde o pessoal troca muito material e fala sobre a lição em si. E temos aqui o Família Entre Linhas Admin, onde só nós postamos de vez em quando algum assunto e também os links dos vídeos. E temos lá o experimento social do mestrado do Ricardo, que é o Família Entre Linhas RP, onde o pessoal discute sobre política e religião. Beleza, pessoal? Fique à vontade aí para participar aí desses grupos, beleza? Então, antes de nós entrarmos aí nos temas, no estudo dessa semana, chama a vinheta. Bom, pessoal, temos agora os comentários aqui, nos comentários das entrelinhas, onde temos a participação de vários irmãos que dedicam um pouquinho do seu tempo para comentar, para dar seu feedback, para dar sua impressão, compartilhar as suas impressões sobre a lição e também sempre deixar um alô aí. A gente gosta desse momento, que torna essa família Entrelinhas realmente uma família mais próxima, isso aqui nos aproxima. Lauro Simeão, sempre é uma grande bênção estudar a lição da Escola Sabatina com vocês. Deus lhes abençoe muito. Lauro, aqui de Moema, São Paulo. Olha, Lauro, eu estava em São Paulo, tinha gente positivou, e eu ia na igreja de Moema, mas infelizmente, como eu tive contato com um positivado, eu falei assim, é melhor eu ficar em casa no sábado, mas um abraço aí para a igreja tão bonita, a igreja de Moema, o Lauro Simeão. Edilza Nascimento, o essencial é invisível para os olhos, A frase clássica. Amo esse livro, o meu preferido na adolescência. Bom sábado a todos. O vídeo foi curtido e compartilhado. Boa semana. Edilza, um abraço, minha querida irmã, que sempre está aí compartilhando e curtindo o vídeo do nosso canal. Muito obrigado mesmo. João Cavaca aqui nos comentários das entrelinhas, louvado seja Deus pelo testemunho. Ele complementaria ainda com uma seção. A primeira, conceitos de sacerdócio. Ele descreve aqui alguns conceitos e questiona, como você encara essa questão do sacerdócio. Na segunda seção, a questão das várias representações de Cristo lá no sacerdócio, como que o sacerdócio tem várias facetas do sacerdócio que estão ligadas ao papel de Cristo. E aqui nas conclusões ele ainda encerra dizendo: em suma, Cristo ao ascender foi e está intercedendo pelos seus filhos e irmãos numa terra em conflito, num santuário infinitamente superior, e os crentes comunicam com este pelo Espírito Santo, numa simples oração de diálogo e de fé.
facilmente disponível a qualquer ser humano, com certeza, né, irmão João? Sem ser preciso comprar ovelhas ou bodes, ou ainda assim na internet, né? E eu coloquei em parte da internet, e bastando ter fé na vida, morte e ressurreição de Cristo, e testemunhando em arrependimento e mudança para uma vida de qualidade, em conjugação com a igreja e com o universo. Isso significa que cada crente, o próprio Cristo, vive com dons e frutos espirituais, para também exercer a intercessão em relação aos seus familiares e também aos vizinhos. Esta é a intercessão e o sacerdócio de agora, que no futuro, na segunda vinda de Cristo, o juízo passará a um grau em que não existe o mal, havendo somente desafios de intercessão e transformação à imagem e semelhança do Deus triuno, à luz de seu caráter, expresso na lei eterna. E aí ele conclui ainda, João Cavaco, peregrino lá da IASD em Lisboa, em Portugal, na União Europeia. Ele coloca aqui Estados das Nações ainda, né? União Europeia dos Estados das Nações, complementando. Muito obrigado, João Cavaco, sempre deixando aqui o comentário dele. E temos ainda o comentário do comentário, né, que os irmãos comentaram aqui no comentário do irmão João. A irmã Marinalva Ferreira: oi, irmão, sábado vou passar a lição geral na igreja, vou usar o seu comentário, que Deus lhe abençoe. Marinalva, né, usando o comentário do irmão João Cavaco. Essa integração eu acho muito legal. E o João Cavaco respondeu, fiz o comentário de acordo com a palavra e para a glória de Deus. Que Deus seja honrado no seu testemunho. Isso aí, irmão João Cavaco, participando e respondendo, né, os irmãozinhos aqui no canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. G. Vitorino: olá, feliz sábado e uma ótima semana para todos. Estamos aqui recuperando a Covid. G. Vitorino também, né, parceiro? 2 sábados sem poder ir aos cultos, mas estamos aqui desfrutando do canal Entre Linhas. Que bom, né? Esse momento é muito gostoso saber que as nossas igrejas estão transmitindo o culto. Aí sim serve, né, a transmissão online. Não para a gente ficar preguiçoso em casa, mas para quem está impedido de ir em casa, é muito legal ter os cultos online. Vilma Chico Mendes: bênção de Deus, o ministério de vocês, meninos. Que o Senhor ilumine a mente e o coração. Marcos, Lúcio, Ricardo, Alexandre, protegendo cada família. Muito obrigado, Vilma, pelo carinho. E Deus tem cuidado de nós e protegido a cada um de nós. A Pati Santos: só com o Lúcio aprenda a pronunciar o nome da... Saint-Exupéry. E Pati, eu não sei se eu ensino bem não, mas tudo bem. Joivaldo Santos: uma abençoada semana para todos. Vamos lá, galera, curtindo e compartilhando. O Eterno Espírito Santo faz todo o trabalho. É isso aí, Joivaldo Santos, obrigado, parceiro. Esmeralda Viana: assisti, curti, compartilhei. Obrigado pelo carinho de todas as semanas, de ter essa lição. E o Entre Linhas, Deus continue abençoando vocês, minha sogrinha querida, Esmeralda Viana, lá de Maringá. Ézio Antônio de Amorim: olá, pessoal, boa noite, uma semana abençoada a todos. Para você também, Ézio, obrigado aí pelo seu comentário. Cacalins: de onde você tirou essa data, Ricardo? 1984, né? E aí ele já colocou, aonde que ele falei isso, né? De bate-pronto assim, ele não sabe, né, se é o livro 1984, que é o livro lá de George Orwell, mas a Cacalins, né, pode entrar em contato aí. Cleo Lírios Pereira: gente linda do meu coração, alguém me explica o que quer dizer fui até o segundo Marcos? Me explica, por favor. Que legal. Cleo Lírios Pereira: o quadro do Marcos é dividido entre duas participações, né? Agora, daqui a pouco, né, depois dos comentários, e lá no finalzinho da lição ele volta. Então, como as nossas lições às vezes demoravam 2h30 até 3 horas, então era um desafio chegar no segundo Marcos, na segunda participação do Marcos. Tá? Então por isso que o pessoal fala, fui até o segundo Marcos. Beleza, Cleolírios Pereira? Tá explicado aí, pessoa chegando no canal com essa linguagem do canal, né? Fui até o segundo Marcos. O que é isso? É quem conseguiu assistir o vídeo inteiro e foi até lá na segunda participação do Marcos, que é o finalzinho do vídeo. Madalena Sabina: assisti tudo. Aí, a Madalena chegou no segundo Marcos. E sempre até o segundo Marcos, desse programão maravilhoso que aprendo tanto. Obrigado por tantos, meninos. Helena Saraiva: gratidão a Deus pela vida de vocês. Feliz semana, hashtag fui até o segundo Marcos. E aí, por isso que a Cleolírios, né, não estava entendendo a linguagem, mas o pessoal aqui já está acostumado. E nos comentários das entrelinhas temos aqui a nossa querida irmã Sandra Vittar. Oi, meninos e todos da família Entrelinhas. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, nosso Pai amoroso. Estamos bem, Sandra, muito obrigado, né? Estamos aí nos recuperando bem. Estou muito feliz, quanto aprendizado, se aproximar do entendimento do ser sacerdote e exercer o sacerdócio segundo o viver de Cristo nos auxilia, mais uma vez ela diz, a reconhecer Cristo como nosso único Salvador, nosso único Redentor. Acredito que o livro Pequeno Príncipe possui muitos símbolos dos quais podemos fazer muitas correlações. A Sandra, né,
Já captou aí as mensagens do Entre Linhas. Traz muito aprendizado para quem deseja se aproximar e se aprofundar no entendimento das relações humanas, buscando encontrar o essencial. E ela coloca: o essencial é invisível para os olhos. E que quando o encontramos juntos, o vínculo está criado. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, entre aspas, ela coloca. Acredito que caminhamos para o único e verdadeiro sentido, e ele está para além das coisas concretas. Existem várias passagens no livro para belíssimas reflexões, e retomando algumas, sugiro um exercício. O que vocês acham? Da mesma forma que o aviador encontrou o Pequeno Príncipe, imagine vocês encontrando com Cristo. Vocês mudariam a forma de falar? O que vocês falariam com ele? Então, por que não viver como se ele estivesse ao seu lado? E acredite, ele está. Esta é uma forma concreta de viver, olhando para o essencial. Buscar, olhar, viver o que nos une, o que nos torna semelhantes para além daquilo que separa. É o que nos torna diferentes. Hashtag fui até o segundo Marcos. E muito agradecida pelo empenho de vocês, pelas orações e motivação para o estudo das Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. Obrigado, Sandro, pelo seu comentário, obrigado pelo carinho de todos. E como vocês assistem, a gente está aqui gravando, mesmo em certas condições extremas, mas estamos firmes e fortes aqui, gravando com muita força, muita alegria de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, obrigado pelos comentários. Esses são os comentários que nós tivemos até aqui. Se você comentar depois dessa gravação, nós lemos lá, respondemos, mas não dá tempo aqui da gente ler para vocês. Beleza, pessoal? Bom, vamos então agora dar seguimento aqui à nossa doxologia e nós vamos aqui continuar com Marcos André no quadro Na Linha do Rodapé, um quadro que o pessoal está gostando muito, eu estou gostando muito. Marcos, muito obrigado. Toda semana mandando aí o material. Então que vocês agora aproveitem aí na linha do rodapé aí da lição. Então, Marcos, é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você. Mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo antes de darmos início à nossa classe bíblica, essa grande classe bíblica que se reúne aqui semanalmente para estudar profundamente a Palavra do Senhor. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez porque o Senhor nos permite estar aqui reunidos na Tua presença para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez queremos Te pedir iluminação para que, através do Teu Santo Espírito, possamos conhecer um pouco mais sobre aquilo que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra, para que possamos conhecer a Tua vontade. Mais uma vez eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha aqui, nos suprindo em todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, seja uma doença que o Senhor leve cura, seja alguma falta de alimento ou coisa assim que o Senhor possa suprir, e que, se não há falta alguma, mais uma vez te agradecemos pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te pedimos também que esse canal continue crescendo e levando às pessoas o interesse pelo conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, a lição dessa semana ela fala de Jesus como a âncora da alma. Jesus Cristo, ele nos ancora, ou seja, nos dá estabilidade lá no santuário celestial, que é local de graça, é local onde estamos na presença do Senhor. E a nossa vida espiritual, muitas vezes, ela é marcada por picos e vales profundos, picos muito altos e vales profundos, e às vezes nós nos sentimos muito próximos do Senhor, mas às vezes estamos debilitados espiritualmente. Então, se nós dependêssemos das nossas obras ou da nossa própria estabilidade espiritual para nos sentirmos na presença do Senhor, nós teríamos uma vida espiritual muito instável, mas isso não acontece porque nós temos a certeza de estar sendo representados por Jesus lá no Santuário Celestial. Na parte de domingo, nós temos o título da lição Provando a Boa Palavra, e fala dos hebreus que, assim como os seus antepassados, eles tiveram iluminação, tiveram algumas experiências com Deus que não podiam ser negligenciadas. Eles, por exemplo, ele lista aqui que eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial e participaram do Espírito Santo. Eles provaram da boa palavra, experimentaram os poderes do mundo vindouro, ou seja, conheceram as profecias a respeito da vinda de Jesus, experimentaram então aí
a esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o autor ele faz uma pergunta aqui: qual tem sido a sua experiência em relação às coisas mencionadas nesses versos de Hebreus? Por exemplo, como você tem experimentado a iluminação sobre a qual esse texto se refere, né? Eu creio que a iluminação aqui se refere ao conhecimento da palavra, né? O quanto nós conhecemos da palavra hoje em relação às pessoas do passado, né? O quanto nós temos facilidade. Por exemplo, antigamente as pessoas mal tinham acesso à Bíblia, hoje nós temos acesso à Bíblia em várias versões no nosso celular, nós podemos fazer pesquisas, nós podemos ter acesso até aos manuscritos originais, né? Se nós quisermos, aí, nós podemos baixar esses manuscritos pela internet. Então nós temos muitas facilidades. Além disso, temos aí o Espírito de Profecia que nos auxilia para compreendermos as profecias para o futuro, né? E além das nossas experiências pessoais com Deus. Cada um de nós aqui poderia listar, né, onde nós estávamos no passado e como Deus nos transformou, como Deus nos trouxe hoje para onde nós estamos. Então, qualquer retrocesso não seria algo desculpável, já que nós tivemos e temos boas experiências com Cristo, né? Então você pode aí listar quais são as experiências. Por exemplo, você pode voltar na sua vida alguns anos, né, e pensar como que você estava. Se você não tivesse conhecido Jesus, onde você estaria hoje, né? Para que você veja o quanto o Evangelho tem sido significante na sua vida nesse sentido, né? Na parte de segunda-feira, impossível renová-los, né? O apóstolo Paulo ele usa aqui algumas palavras muito duras para demonstrar o perigo que aquelas pessoas estavam correndo no retrocesso, né? Algumas pessoas estavam retrocedendo, voltando a obras mortas, né? Ao sacrifício de cordeiros, por exemplo. Você imagina alguém que conheceu Jesus, conheceu o sacrifício de Jesus, voltar a sacrificar cordeiro para pedir perdão pelos seus pecados, né? Então ele diz que figurativamente eles estavam crucificando novamente Jesus. É como remover Jesus Cristo do seu santuário, remover Jesus Cristo das suas obras e exaltar novamente as nossas próprias obras. Esse é um grande perigo que nós corremos, né? A Bíblia nos diz que nós devemos morrer, nós devemos buscar a nossa própria morte, a morte do nosso próprio eu, para que Cristo viva em nós. Aí a pergunta é: o que significa morrer para si mesmo? É se anular, né? Morrer é isso, é se anular, né? Tomar a cruz é a mesma coisa, é morrer, né? O que é mais difícil para você entregar o domínio de Cristo? Cada um de nós pode responder isso de maneira individual, né? O que tem sido difícil você entregar a Cristo na sua vida? O que tem sido difícil abandonar, né? Hoje nós vivemos numa era onde o eu é muito exaltado, né? As pessoas aí nas redes sociais sempre exaltando o seu próprio eu, o aparecer, né? E morrer significa que agora nós não vivemos mais, quem vive é Cristo. Então eu não tenho mais vitórias, as minhas vitórias são de Cristo. Eu não tenho mais conhecimento bíblico, o meu conhecimento bíblico foi Cristo quem me deu, né? Eu não tenho mais boas obras, as minhas boas obras elas devem ser atribuídas a Cristo. E isso às vezes pode ser doloroso, né? Não é muito agradável à nossa humanidade, né? Aí na parte de terça-feira nós temos o título Já não resta sacrifício pelos pecados, né? Então, rejeitar Jesus, retroceder para obras mortas, né? Nos deixa sem chance de obter perdão. Então nós não podemos de maneira nenhuma regredir e alegar para isso ignorância, por exemplo, né? Alguém que estava lá no passado e não conhecia toda a verdade, né? E depois é iluminado pela verdade, aí volta para suas obras anteriores, né? Isso é um retrocesso que nós não devemos de maneira nenhuma aceitar. Jesus Cristo ele nos chamou para caminharmos para frente. A vida espiritual ela é uma vida de constante progresso. Até mesmo ficar parado na vida espiritual é um grande retrocesso, né? Então nós devemos avançar, especialmente avançar em boas obras, né? Que é o que o apóstolo fala na parte de quarta-feira. O autor da lição destaca, né, na parte de quarta-feira, coisas melhores. Apesar das palavras duras que o apóstolo utilizou em Hebreus no capítulo 6, de 9 a 12, ele fala dos atos de serviço em favor dos necessitados, né? O discurso é duro, mas ele é esperançoso. Ele diz assim: ainda resta esperança para nós, porque nós estamos
ou para vocês, né? Porque vocês ainda estão demonstrando vestígios de que Cristo ainda está operando no coração de vocês. Por mais que vocês estejam desanimados e com desejo de regredir, Cristo ainda tem operado em você. Todas as boas obras, né? Elas são obras de Cristo. Isso nós devemos nos lembrar, né? E o autor ele pergunta aqui, às vezes temos que advertir pessoas, principalmente quem é líder de igreja, pastor, né? O que podemos aprender com o apóstolo a respeito de advertir e também de encorajar pessoas? Toda advertência ela deve ter como princípio a exaltação de Cristo, né? Da pessoa de Cristo, e aproximar a pessoa de Cristo, ou seja, você deve dar esperança à pessoa de que ela pode ser melhor, ela pode ser alguém aceita por Cristo, independente do momento em que ela está passando ali, né? É lembrar que a âncora continua lá no santuário celestial. Por mais que as nossas obras nos levem aos altos e baixos, a nossa âncora, que é Cristo, ele continua lá no santuário celestial. Então isso é muito importante, né? Falar para as pessoas que elas estão ainda na presença do Senhor. Na parte de quinta-feira, nós temos a âncora da alma, que é também o título da lição da semana, né? Então, Jesus como nossa âncora, né? Jesus é o único remédio que nós temos contra o desânimo, contra o retrocesso espiritual, é o único remédio que nós temos contra qualquer instabilidade que possamos ter na nossa vida espiritual. Jesus como nosso precursor no santuário celestial é a nossa garantia, a nossa única garantia de que nós seremos aceitos na presença de Deus. Então sempre nos lembramos que nós somos aceitos não pelas nossas próprias obras, mas porque Cristo nos antecede no santuário celestial e são as obras dele que falam por nós, né? É a pergunta que fica aqui: o que você sente ao imaginar que Jesus fez juramentos, promessas, né? Esse pensamento ajuda a ter certeza da salvação, mesmo quando você se sente indigno, quando nos sentimos incapacitados. Nós estamos abrindo espaço para que Deus possa trabalhar em nós, se nós nos lembramos que Cristo, ele como nosso precursor, ele continua lá no santuário celestial por nós, né? Então não importa o quanto nós tenhamos tropeçado ao longo do caminho, Cristo ele jamais tropeçou, ele continua no santuário celestial, ele continua sendo o nosso representante. Então que isso possa guiar a nossa vida espiritual, que possamos olhar sempre para frente, olhar sempre para Cristo, que a nossa visão possa transpor o véu e olhar para Jesus Cristo lá no santuário celestial intercedendo por nós. Eu termino aqui essa minha participação e agora você vai lá para Campo Mourão. Eu volto no final com as perguntas da parte de sexta-feira. Um bom estudo e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo Na Linha do Rodapé. Comente aí, pessoal, o que vocês estão achando aí do novo quadro, né? Já estamos aí na 7ª lição com esse novo quadro, mas eu achei muito legal, nos ajuda aí a refletir com o jeito do Marcos, que só o Marcos tem de conversar, né, pessoal? E agora vamos então na ponta da linha de sábado, domingo, segunda-feira com o Ricardo, as entrelinhas aqui de Dom Quixote e depois na ponta da linha com o Alexandre, na terça, quarta e quinta. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, gente. Lição número 7. Jesus, a âncora da alma. A expressão hebraica para âncora é ogem. A expressão grega, uma vez que o livro de Hebreus foi escrito em grego, é agkira. A âncora costuma ser maciça, pesada, colocada num barco para dar firmeza, para dar segurança. É o último refúgio, ou seja, esperança na tempestade. E nesta alegoria escolhida pelo autor, nós temos, nessa primeira alegoria, nós temos essa tempestade, o correspondente direto a essa tempestade são as provações, as dificuldades ao longo da vida. E o barco é justamente o Olam Rezé, ou seja, a vida nesta terra durante o conflito cósmico entre o bem e o mal. Nós vemos esse tipo de jogo de linguagem, esse tipo de utilização
de a âncora como esperança, nós também vemos isso em autores que são autores não cristãos, autores pagãos. É o exemplo de Sócrates, que diz o seguinte: basear-se-á a esperança em uma suposição falsa, basear a esperança em uma suposição falsa é como confiar em uma âncora fraca. Notemos aqui, vamos buscar um pouquinho do hebraísmo para completar esta alegoria. Note que o autor fala o seguinte: âncora da alma, segura e firme. Em hebraico, emuná, que é fé, ela traz consigo toda uma conotação de segurança e firmeza. Então, Cristo aqui como âncora significa que Ele nos mantém firmes na nossa emuná, firmes na nossa fé atuante. Segunda parte da alegoria, nós já falamos muito aqui, é Jesus enquanto Kohen Gadol, enquanto sumo sacerdote, ministrando no Mishkan HaKodesh, no santuário terrestre. Este serviço também é uma alegoria. Ao mesmo tempo que nós temos Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele cordeirinho que era sacrificado no Corban, nos rituais de oferendas. Nós temos Cristo que morre e a alegoria é o Cordeiro. Nós temos um Cristo que nos redime, que nos expia do pecado no santuário celeste. E esta é a alegoria da segunda parte do verso. E a última parte do verso que a gente analisa, nós já falamos muito aqui, que é a questão segundo a ordem de Melquisedeque, que significa que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Os sacerdotes, os Kohenim, eles eram da linhagem de Levi. E Melquisedeque, ele foi um sacerdote ao qual Abraão rendeu culto e deu o dízimo. Antes, por óbvio, do nascimento de Levi. Antes do nascimento, inclusive, do nascimento de Jacó. Já explicamos aqui outras vezes que são várias interpretações com relação a que Melquisedeque é Melech, Tzedek, Melech, rei, Tzedek é justiça. Então, rei da justiça seria um título dado ao primogênito ou aquele mais velho da família que desempenharia a função de sacerdote. E uma interpretação judaica das mais razoáveis é que aquele Melquisedeque, o mais velho à época, seria Sem, que teria vivido inclusive alguns anos contemporâneo, inclusive a Jacó. Teria vivido contemporâneo também a Abraão, Isaac e talvez ali uns 5 anos, alguma coisa assim, a Jacó. Como sabemos isso? Analisando genealogia, fazendo cálculos, ou seja, nada na Bíblia é por acaso. A genealogia está lá por uma razão e nós fazemos essa conta. Nós vemos a história de Jacó falando de primogenitura e em razão disso trabalhamos com essas deduções a partir do texto bíblico. Agora, propriamente, gente, vamos entrar na lição de sábado, que vai falar o seguinte, da mudança no discurso
que o autor do livro de Hebreus, que na lição, textualmente, o autor da lição, ele fala que é o apóstolo Paulo, apesar de existirem outras interpretações. Ellen White também é dessa interpretação de que é o apóstolo Paulo. Ele muda o discurso e passa agora a um ciclo de encorajamento, um discurso de encorajamento para o crescimento espiritual, para uma mensagem para aquelas pessoas que poderiam estar, em razão das provações, das dificuldades, se afastando da fé, se afastando da emuná. Lembrando, gente, fé é uma crença que nos leva a desempenhar um cargo no ministério de Cristo, uma função espiritual. Nós atendemos o chamado é para uma emuná, fé enquanto função. Emuná significa crença, segurança, fidelidade, constância, função, cargo, verdade. Então, o justo viverá pela fé, que fala lá em Abacuque, o justo viverá pela emuná, que é sempre uma fé atuante. Vamos prosseguir. Então, o primeiro parágrafo, o autor da lição diz claramente isso, que há uma interrupção dessa exposição teológica sobre o sacerdócio de Cristo, de Yeshua no Mishkan HaKodesh, e para falar sobre o perigo do afastamento do povo de Deus, o afastamento do povo em razão de medo, em razão de insegurança, afastamento do Messias. Vai falar o seguinte também, gente, que uma análise, a questão do perigo real de se descer a ladeira nessa escala de santificação, que nós poderíamos escorregar para uma autopiedade e também para uma falta de fé, deixando as pessoas daquela época e até da nossa época embotados em decorrência das situações difíceis, gente. A gente vê no mundo, pessoas corruptas, pessoas que nitidamente cometeram atos de iniquidade, e no entanto a sociedade recompensa essas pessoas com benesses. As pessoas são bem-sucedidas, são profissionais que você vê, profissionais que são bem remunerados, ricos que fizeram a sua fortuna ao custo do sofrimento, ao custo da exploração do mais pobre, do mais necessitado. Pessoas que olham os seus funcionários, os seus empregados como se fossem peças, maquinário, como se fossem inferiores, e essas pessoas são bem-sucedidas, são pessoas que receberam o dom da riqueza, que a riqueza também é um dom que a pessoa pode ou não pode, dependendo do seu livre-arbítrio, utilizar para o bem, pode utilizar para o mal. Nós vemos tudo isso e nós vemos pessoas sinceras, pessoas honestas neste mundo, passando por privações, passando por dificuldades, sendo injustiçadas. Tudo isso pode nos levar ao abalo da nossa fé, o afastamento, o desanimar por causa das provações. No entanto, nesse discurso, nessa mudança de discurso, o autor da lição vai destacar que no livro de Hebreus, ao invés de uma severa advertência, ela culminou, na verdade, em um encorajamento, onde Paulo expressou fé em seus leitores e exaltou Jesus como
personificação da promessa divina e inquebrantável da salvação. E termina a lição de sábado nos explicando que será estudado justamente este ciclo de encorajamento. Na lição de domingo, 6 de fevereiro, nós encontramos, gente, provando a boa palavra, e se pede para ler Hebreus 6, versículo 4 e 5, o que Cristo concede aos crentes fiéis. Não vamos ler. Porque impossível é que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as potências do século vindouro. Nós temos vários pontos aqui, mas nós temos uma chave interpretativa que o autor da lição ele vai usar lá no final, uma possibilidade que seria interessante nós puxarmos já para o começo do raciocínio para facilitar, que seria o seguinte: o autor fala, é provável que Paulo estivesse falando da geração do deserto. Que geração do deserto é essa? Nós vemos na Torá, gente, cada nomezinho, os 5 primeiros livros da Bíblia, é uma fase do processo de retorno, de techuvá, de volta para o eterno desse povo. Nós temos no princípio, ou seja, como tudo começa, como tudo era tov meud, como tudo era bom, como Deus faz tudo bom, e etc. Tov, natureza boa do ser humano, como o homem cai, aí o etc. hará, a natureza má, como ela se infiltra. Nós vemos Bereshit, no princípio, Gênesis, nós vemos como começa o grande conflito. Depois nós vemos os nomes, Shemot, Êxodo, o nome do Eterno, o significado do nome do Eterno, os nomes do povo de Deus ali nas tribos, né, Israel e Acharé, retidão com Deus. Então nós temos Yahweh, que significa Rie, Esher, Rie, um Deus que faz tudo. Eu serei o que eu serei, faz tudo para nos resgatar. Tudo para que Israel encontre retidão com Deus. Israel significa Yashar, retidão, é Deus. Então, Erie, Esher, Rie, o nome do Eterno. E Jacó, que teve seu nome modificado para Israel, retidão com Deus. Nós temos um Deus que fará tudo para que nós encontremos retidão com Ele. Isso, os nomes, porque Shem é reputação. Então nós temos um Deus que tem a reputação de fazer de tudo por nós. E nós temos um povo que precisa encontrar retidão com Deus. E aonde que se encontra essa retidão? Com a nossa. Onde nós temos a firmeza, segurança de encontrar essa retidão? Em Yeshua. Yeshua, que é salvação. O nome de Yeshua significa salvação. Nós encontramos várias vezes esse verbo utilizado no Velho Testamento, Yeshua. Ele é a personificação da salvação. O seu nome significa salvação. A sua reputação significa salvação. E este povo, ele recebe um Vaikra, um chamado. É o livro dos Levíticos. Ali nós vamos ver toda mitzvah, nós vamos ver Hukim, mitzvah é mandamento, Hukim é estatutos, nós vamos ver ali aquelas leis, né, os mandamentos. O Vaikra é para um chamado, é o chamado para onde? Chamado para o próximo, Bamildebar, para o ermo, para o deserto. Esta é a geração do deserto. E no deserto, o que eles escutam no deserto? Devarim, a palavra. Ficou fácil agora de entender o texto? A gente pode ler de novo agora esse texto e entender a lição do domingo com mais facilidade. A geração do deserto, ela é iluminada. Vamos lá. Porque impossível é que os que já uma vez foram iluminados
iluminados. O que acontecia com esse povo que atendeu o chamado, o Vaikra, e foi para Bamildebar, foi para o deserto. E lá escutou a palavra. Durante o dia tinha uma nuvem protetora do calor, e durante a noite uma luz que os protegia da escuridão e que os protegia do frio, uma nuvem de fogo. Eles foram iluminados. E o que acontece também no Monte Sinai, quando se entrega a tábua, quando se entrega o Aseret Hadevrut, os 10 ditos do Eterno, o monte ele é iluminado. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto estava iluminado. Então, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial. E o que esta luz tem a ver com o dom espiritual? Nós vamos ver depois em Pentecostes. As línguas de fogo, derramamento de Ruach HaKodesh, o derramamento do Espírito Santo, do Espírito de Santidade sobre o povo que deveria levar a palavra de Sião para todo o mundo. Devia levar o Evangelho. Eles foram capacitados, receberam um dom que veio do céu, que neste povo que foi iluminado, eles receberam vários dons. Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés recebeu a palavra. Nós temos os anciãos que foram capacitados, Josué. Nós temos vários personagens que foram capacitados depois que receberam o chamado, o Vaikra. O Deus que chama também é um Deus que capacita para que você pratique aquela emuná específica para a qual você foi chamado. Então, o chamado para emuná, o chamado para a fé atuante, ele não é desprovido de capacitação. Venha, agora se vira para fazer o que eu estou mandando. Não, venha, faça aquilo que eu preparei para você fazer, mas eu vou te capacitar. Seguindo, e foram feitos participantes do Espírito Santo. Isso que a gente está falando de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos dá o fruto o fruto do Espírito. E provaram da boa palavra lá no deserto. Aquele povo recebeu o Aseret Hadebrot, aquilo que nós chamamos de, em português, na língua portuguesa, criamos um jogo de linguagem um tanto diferente, que seria os 10 mandamentos, né? No original, no hebraico, é Aseret Hadebrot, os 10 ditos, as 10 palavras do Eterno. E Yeshua é também uma personificação da palavra. Nós entendemos perfeitamente a palavra, a lei de Deus, a Torá, na vida de Yeshua. Nós podemos ler melhor a Torá através dos evangelhos, através da vida de Cristo na cruz. Então nós temos, fazendo esta ressalva, vamos ponto a ponto aqui, gente. Teria sido iluminado significa ter uma experiência de conversão. As trevas, símbolo do poder de Satanás, e esse povo iluminado é a luz de Deus. Isso implica a libertação do pecado, libertação da ignorância. E este ato divino de iluminação realizado por meio de Jesus. Essa questão de provar um dom espiritual, se tornar participante do Espírito Santo, são expressões sinônimas. O dom de Deus pode se referir à sua graça. Hesed. Hesed é misericórdia. Acredito que o dom de Deus se refira à graça também, que é um dom de Deus, mas se refira a um amplo
espectros de dons, onde encontramos o maior de todos esses dons, que é o amor. E amor é uma das palavras na língua portuguesa a qual nós podemos traduzir Hesed. Hesed é misericórdia, é amor, é proteção, bondade, benignidade. E na pictografia, Hesed é um rei, que é uma parede protetora. É um samer, que é um cajado de apoio. E o Dalet, que seria um homem pobre ou uma porta. Mas o homem pobre se adequa melhor aos outros significados pictográficos. Então, é uma proteção, é um muro protetor, é um cajado de apoio para um homem pobre, um homem necessitado. Isso é Hesed. Isto é amor. Este é o dom supremo, vindo do Altíssimo, vindo do Eterno. Mas esse dom celestial também, na ponta da linha, inclui o poder de cumprir a sua vontade. Nesse ponto, emuná, gente, é fé atuante. A pessoa não cumpre a vontade do Eterno para se salvar. A pessoa não cumpre a vontade do Eterno para tentar cumprir todos os critérios de salvação na lei, para encontrar na sua obra, preenchendo um checklist das mitzvah para a salvação. O apóstolo Paulo diz claramente no livro de Romanos: a lei existe para que toda boca se cale e todos se enxerguem indesculpáveis perante Deus. A lei é para que nós sejamos mais humildes. Nós olhamos para a lei, não, eu não consigo. Ah, mas então, beleza, mas eu não consigo, eu não vou fazer nada. Gente, emuná é sempre fé atuante. Sempre. Não existe emuná que seja uma fé. Emuná que não seja atuante não é emuná, é qualquer coisa, menos emuná. Emuná sempre é fé atuante. Mas eu não pratico para me salvar. Eu pratico ela porque estou em um estado de ligação com o Ruach HaKodesh. Isso vem dele. E enquanto eu estiver ligado ao Ruach HaKodesh, mesmo que eu peque, eu ainda tenho a esperança de ser salvo. Provar da boa palavra. Essa boa palavra lá naquele povo que foi iluminado no deserto é a palavra literalmente, a mitzvah, os ditos do Eterno. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. E todos os 10 ditos que foram falados por ele, e personificada essa palavra. Todo o livro de Deuteronômio, Devarim, ele é para nos explicar o que seria a palavra. Nós tivemos um trimestre só para estudar o livro de Deuteronômio. E fala ainda, gente, que os poderes do mundo vindouro se referem aos milagres que Deus fará pelos crentes no futuro. Ressurreição, transformação do corpo e vida eterna. Mas também tem um enfoque para o presente. Os crentes provarão isso no presente por meio de uma ressurreição espiritual, se tornando nova criatura, renovação da mente. E por fim, também a vida eterna, no futuro, novamente, em Cristo. E o último parágrafo que nós já adiantamos, foi toda aquela alegoria do povo iluminado, que é a chave para nós interpretarmos esse novo discurso de encorajamento do livro de Hebreus. Sábado, 7 de fevereiro, impossível renová-los. Compare Hebreus 6, 4 a 6, aí Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 24 e Gálatas 6, 14. O que essa comparação sugere sobre o significado de crucificar em Cristo? Vamos dar uma lida. Primeiro, se vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabendo disso, velho homem com ele crucificado
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirva mais para o pecado. Continuando. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé dos filhos de Deus, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Próximo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Próximo. Mas longe esteja de mim gabar-se, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, por qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bom, para entender todo esse texto, a chave, novamente aqui tem uma chave. E a chave nós encontramos novamente um pouquinho mais na frente. A questão de que Cristo foi crucificado porque aquele povo, o Sinédrio, que teriam judeus religiosos da época, os religiosos da época, juntamente com uma parcela que não aceitou o Messias, uma parcela do povo que não aceitou o Messias, uma parcela de romanos, ele foi visto como um inimigo, tanto um inimigo da religião como um inimigo político. Ele foi visto como um inimigo político e religioso. Então, crucifixão aqui é tratar como inimigo. Então, crucificar Cristo. Quem crucifica Cristo o trata como inimigo. Quem é crucificado com Cristo, aí nesta alegoria, nesse jogo de linguagem, amigo. Quem carrega a cruz junto com Cristo é tido como inimigo político, da falsa política, da má política, da falsa religião, da má religião e da má religiosidade. Isso significa ser crucificado com Cristo. Essas pessoas é que o viram como inimigos. E qual é a má religião? Qual é a má política? A má política, a má religião é aquela que prega aparência, sepulcro caiado e não prega e não pratica o amor ao próximo, o amor ao necessitado, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o resto é retórica, todo o resto é deduzido a partir disso. Toda a lei é deduzida a partir disso. Então vamos lá. Vamos na ponta da linha. O texto grego enfatiza a palavra impossível. Impossível para Deus restaurar aqueles que caíram. Vamos primeiro essa coisa de impossível. Mas Deus não é onipotente? Gente, existe uma série de coisas com uma compreensão equivocada com relação a ser onipotente. Primeiro, neste ponto específico aqui, um ser onipotente, o Eterno possui princípios de caráter autoimpostos. Ele criou um mundo natural onde ele criou regras que podem, por uma opção dele, ser aplicadas a ele ou não. Vamos utilizar um exemplo. Um ser onipresente. No momento em que esse ser onipresente se faz homem, ele se autolimitou nessa onipresença.
uma vez que esse ser onipresente, ele se faz visível na sarça ardente, ele optou por se autolimitar e se manifestar ali presente. Se ele aparece para o ser humano em toda a sua plenitude de poder, é impossível aos sentidos humanos, mesmo que sejam de um ser não caído, perceber isso. Então, ele se adapta a essas regras que ele mesmo, do universo que ele mesmo criou, que ele mesmo fez, para se relacionar. A Bíblia fala kenosis, que ele se esvaziou. Então nós vemos isso. Ele se esvazia de sua natureza divina e se fez homem. Mas em outros tantos momentos da Bíblia ele se esvazia de sua onipresença e vai ter com Adão e Eva no Éden, vai ter um relacionamento interpessoal. Significa que ele não estava mais em todos os lugares? Não estava, mas visivelmente ele estava, corporeamente ele estava ali para se relacionar com o homem. Não é que ele deixou de ser onipresente, mas ele se apresentou de uma forma presente, individualizada. E para isso teve que fazer essa transformação, esse esvaziamento. Esta impossibilidade. Como ele é um Deus de amor, ele é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então ele se autoimpôs uma limitação, o livre-arbítrio do homem. Então o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, ele, em razão de querer, desejar uma obediência voluntária e não uma obediência obrigada, ele se auto-impôs de não nos ferir na liberdade de escolha. Temos outros exemplos aqui. A salvação por qualquer outro meio é impossível. Quanto que Deus minta, ou agradar a Deus sem fé. Então nós temos aqui alguns exemplos de impossibilidades. Já falamos das impossibilidades em razão de uma autolimitação, seja do caráter, seja de leis da natureza, que ele opta por não quebrá-las, escolhe não quebrá-las. Agora tem uma aqui que é interessante, gente, que é ou agradar a Deus sem fé. Lembra daquilo que nós falamos da Torá? Nós recebemos um chamado, e esse chamado é para ir ao deserto e ouvir da palavra. E quando nós ouvimos da palavra, nós sabemos para o que foi nosso chamado, nós sabemos a nossa função. Aí onde vem emuná? Emuná, fé, convicção, função. A convicção veio pelo ouvir da palavra. Eu escuto a palavra e eu alimento a minha emuná. Eu sei o que eu tenho que fazer. E o principal disso, eu preciso amar o próximo, como a mim mesmo. Esse é o chamado. Todo o resto é conectado, está ali, é derivado, todo esse resto. Crucificar novamente o Filho de Deus é uma expressão figurativa que busca descrever algo que acontece na relação pessoal entre Jesus e o crente. E aqui a chave que eu falei. Quando os líderes religiosos crucificaram Jesus, o fizeram porque ele representava uma ameaça à supremacia e autonomia. Desejavam eliminá-lo, destruir o inimigo poderoso e perigoso. Crucificar a Cristo significa tratá-lo como um inimigo. Crucificar a Cristo significa o desejo de alimentar o meu poder, o meu eu carnal, o meu ego carnal, a minha autossuficiência. E a consequência disso é a morte. O Evangelho
desafia a soberania e a autodeterminação de uma pessoa no nível mais fundamental. O essencial à vida cristã é tomar a cruz, aí Cristo não é mais meu inimigo, negar a mim mesmo, negar o meu eu carnal. Porque quando eu assumo essa cruz, o meu eu carnal, ele vai morrer para um eu espiritual ressuscitar, novamente aqui na alegoria. Eu tomo a cruz, o meu eu carnal, nesse processo ao longo da vida, morre, para que ressuscite o meu eu espiritual. O propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte, ao menos que experimentamos essa morte para o eu carnal, não poderíamos receber a nova vida que Deus deseja nos dar, ou seja, o eu espiritual. A luta entre Jesus Cristo e o eu é a batalha espiritual mantida até a morte. Romanos 8:7, Gálatas 5:7. Esse pecado se refere à pessoa que, após a experimentar da salvação genuína e que ela envolveu, decide que Jesus ameaça esse tipo de vida. É aquela fase que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, gente. Nós ouvimos a palavra, colocamos a palavra na nossa mente. Ela vai criar um conflito. Um conflito entre, agora naquela alegoria que ele utiliza a Torá da carne. É justamente o eu carnal, a lei da carne. É o que são jogos de linguagem diferentes para explicar a mesma coisa. Então, a Torá que eu li e que eu introjetei na minha mente ou no meu coração, ela cria um conflito com a Torá da carne. E eu tento e eu não consigo, e eu me enxergo indesculpável aí perante Deus. Mas mesmo assim, eu continuo a praticar a minha emuná atuante, independente do meu erro. E assim estou alimentando o eu espiritual, a Torá do Espírito, que vai sendo escrita na minha mente, que soluciona esse conflito ao longo da vida. Então é isso, gente. Agora vamos para a entrelinha. Bom, gente, vamos lá. Então, a entrelinha de hoje é Dom Quixote de Miguel Cervantes, um livro de 1615. Esse livro, gente, ele começou a ser escrito em 1580, depois nós tivemos ali em 1615 uma primeira versão, uma segunda versão em 1605, depois em 1615 uma outra versão. E já vou estabelecer de cara o link com a lição dessa semana, gente. Esse livro fala, vou utilizar uma expressão do Max Weber para dizer o que esse livro fala. Ele trata justamente sobre desencantamento de mundo. O livro vai falar sobre um senhor de aproximadamente 50 anos de idade, e ele, desencantado com o mundo, e lia livros de cavalaria, e ele acabou introjetando tanto naquele mundo, que se encantando tanto com aquele mundo imaginário, que ele passou a confundir aquele mundo imaginário e o mundo real. Passou a ter uma confusão, digamos. Mas é um personagem que ele olha o mundo e ele vai além das aparências. E ele deseja, e ele quer ajudar o necessitado, e ele quer resolver as injustiças, mesmo que de uma maneira trabalhada, uma maneira cômica. Esse livro, na verdade, ele foi escrito ele é uma comédia também. Ele pode ser lido por um olhar do drama ou pelo olhar da comédia. A intenção era fazer uma sátira ao estilo literário da época, os romances de cavalaria. Nós vemos que é cômico, você às vezes fica até com vergonha de dar risada nas coisas que ele se mete. Nós temos alguns personagens, gente. Nós temos ali Dom Quixote de La Mancha, não é propriamente esse o nome dele, mas ele, no comecinho do livro, ele troca os nomes de todos, inclusive o seu próprio nome. Novamente nós vemos um link. Então ele é um livro justamente para que a mensagem do livro é que nós busquemos esse encantamento de mundo, que
que nós enxerguemos além das tristezas, da chatice, das injustiças do mundo, para que nós consigamos viver aqui com uma certa segurança, um certo equilíbrio, uma certa esperança. Vocês já vão entender isso. Vamos lá. Primeiro capítulo, Sonho de um Homem. Fala de Dom Quixote de La Mancha. Fala justamente isso, que ele vivia com uma sobrinha de mais ou menos uns 18 anos, com uma criada de uns 40 e um rapaz que cuidava do seu cavalo. E logo no começo do livro, fala que ele vendeu as terras, parte de suas terras, para comprar livros, vários livros de cavalaria. Tinha um amigo dele que é muito importante, inclusive para o retorno dele depois, que é o Sansão Carrasco. Tem o padre ali da aldeia também nesse primeiro capítulo. E ele, aquilo que eu falei, ele lê esses livros, ele começa a tentar olhar a realidade sob um outro prisma. E aquilo é visto por muitos ali na região como sendo loucura. Simplesmente isso. E uma mulher chamada Aldonça, que ela não é propriamente tão bonita, mas ele fantasia, ele muda até o nome dela, e ela no seu mundo de fantasia passa a se chamar Dulcinea de Toboso. Aí no capítulo 2, um castelo e duas jovens damas. O Dom Quixote, ele decide viver o mundo da cavalaria, e ele vai até uma pousada, mais ou menos assim, e ele encontra lá nessa pousada que ele chama de castelão, porque ele olha a pousada para ele, na sua fantasia, que é um castelo com calabouço, e tem algumas mulheres nessa pousada, e ele acha que são as damas desse castelo, e que o dono seria o castelão. E é um castelão, ele é até certo ponto brincalhão, né? As moças riem do jeito, da loucura deles, dão comida para ele, alimentam ele com bacalhau e pão preto, e eles tomam vinho sem retirar a armadura, eles servem ele. O estalajadeiro entra na brincadeira do jogo, vamos dizer, do Dom Quixote. E o Dom Quixote fala que, de acordo com as regras de cavalaria, ele precisava ser nomeado rei. E como ele é o castelão, ele faria isso. Ele entra na brincadeira, nomeia o Dom Quixote cavaleiro, e o Dom Quixote tem lá a cerimônia, né? E ele sai, curioso que ele sai inclusive depois sem pagar a conta. Daí no 3 nós vemos o seguinte título, gente: Dom Quixote, Sagrado Cavaleiro. O dono da estrebaria, ele utiliza a espada, coloca na cabeça dele, causa uma dor muito grande, mas ele segura, faz de conta que não aconteceu nada, tudo na brincadeira. E daí ele segue para as suas primeiras aventuras. Isso no 3. No 4 nós temos lá as primeiras aventuras do Dom Quixote. Ele vê um rapaz amarrado e um senhor fazendeiro batendo nele. E daí ele já interrompe. Por quê? Porque ele quer lutar contra a injustiça. O senhor vê aquele cara com uma armadura velha, com inclusive no capacete ele não tinha a parte da frente, né? E ele fez com papelão, mas o senhor se assustou com aquilo. E daí pergunta: mas que injustiça, o que isso está acontecendo? E impede que o homem bata, e pede para soltar. Aí que nós temos a relação vassalo-suzerano sendo analisada aqui. E nós vemos um personagem que não quer injustiça, ele quer o amor ao próximo, ele quer justamente isso que a gente estava falando nessa semana. Mas é cômico, né, gente? É uma história de humor. E ele solta e tem todo um diálogo lá, e o servo fala: não, mas o fazendeiro reclama: porque todo dia eu perco uma ovelha, eu perco um animal por causa da negligência dele, por isso que ele está apanhando. Não, mas não pode fazer isso.
e leve ele de volta para casa e não faça mais isso. Aí o servo fala, não, mas na hora que você for embora ele vai amarrar e vai bater de novo. Não, mas jure pela palavra, pelo código cavalheiresco. O cara jura. Assim que o Don Quixote vai embora, ele amarra o cara de novo e bate no servo até ele apanhou, até dizer chega. Aí nós vamos para o capítulo 5. Sancho Panza e a nova partida. O sobrinho, né, a sobrinha, na verdade, do Don Quixote, que o nome dele não é esse, o nome da fantasia dele, ela queima os livros, porque acha que aqueles livros fizeram mal para ele. Quando ele volta, ela fala que foi um mágico. Ele entra, acredita, acha que foi o feiticeiro cristão. Aí ele encontra, ele sabe que os códigos cavalheirescos precisavam de um fiel escudeiro. Ele encontra alguém gordo, já começa a distorcer o lado cômico, né? Aparecer o lado cômico, que é o Sancho Panza. E ele promete para o Sancho Panza que haveriam recompensas, que em razão das batalhas eles vão pegando os espólios de guerra, e ele poderia até ser um rei, receber um governador, e ele receberia um reino. E o Sancho monta num burro, eles não se despedem de ninguém e vão embora. Então no 6, gente, ele luta, primeira aventura dele. Ele luta contra os moinhos de vento, que eles falam que são gigantes. E o Sancho, ele olha, aquilo não, são moinhos de vento. Ele tenta trazer o Don Quixote para a realidade. Ele funciona como se fosse aí um superego do Don Quixote. Mas ele vai lá e luta com o moinho, e a hélice do moinho bate, quebra a lança dele, lança ele para o chão e junto com o seu cavalo. E nós entramos então no capítulo 7. Como o intrépido cavaleiro libertou a princesa aprisionada. E ele vê uns monges beneditinos e vê uma carruagem com uma princesa. E ele acha que são bruxos. E o Sancho fala, não são bruxos, aquilo ali são monges. Ele vai lá e batalha com os monges fogem, ele conversa com a moça que estava dentro da carruagem, que não entende nada, e fala para ele, conte para a Dulcinea desse meu ato heróico. No 8, gente, surra e descanso. Ele encontra 20 tropeiros, e luta contra esses tropeiros, que batem nele, né? O Sancho fala, não, mas são 20 contra 1,5, você e o Sancho se enxerga como metade de um homem. E eles batem neles, e daí ele acha que ele só apanhou porque um cavaleiro não pode lutar contra um camponês. E esses tropeiros, eles roubam o burro do Sancho. O Sancho ele foi nessa jornada com o burro, e eles não pegam o Rocinante, que é o cavalo magrelo do Don Quixote, que ele acha que é um alazão. Eles, nessa surra, eles vão procurar um lugar, eles encontram um albergue, que novamente ele tem aquela visão encantada e não desencantada de mundo. Ele acha que é um castelo. A mulher do hoteleiro, ela cuida das feridas do Don Quixote, a filha, e uma criada que ela é extremamente feia. O Sancho inventa algumas mentiras lá. E no 9 nós temos finalmente o milagre e o maldito bálsamo de Ferre-Bras. É dado para o Don Quixote um bálsamo para ele se recuperar. E ele vomita muito, logo se recupera. O Sancho depois tenta se recuperar utilizando aquele mesmo subterfúgio e não consegue. Ele bebeu, vomitou, dormiu por 6 horas. E finalmente, gente, depois nós chegamos no 10, a gente dá uma acelerada, lutando contra 2 exércitos. Mais uma batalha dele. Eram 2 rebanhos de carneiros, e ele pensa que eram 2 exércitos. E os pastores de ovelha atacam, eles apanham muito também nessa nova batalha. E ele fica sem os dentes. Ele tinha 4, agora ele fica sem nenhum. Aí no 11, Cavaleiro da Triste Figura. Eles veem um cortejo fúnebre. E nesse cortejo fúnebre, nós temos o padre Alonso Lopes
e uma pessoa que morreu de uma peste. Só quando o Don Quixote descobre que ele morreu de uma peste, que ele descobre que ele não necessariamente deveria vingar o morto, porque o morto não morreu assassinado por ninguém. No 12, nós temos ali liberdade aos prisioneiros. Ele vê 12 homens presos e ele vai, porque ele tem aquele senso de justiça, interrogar cada um para saber por que foi preso. Daí um fala, foi porque eu sou um artista. Foi por amor, foi por isso, foi por aquilo. Eu não tenho nada na vida do que pedir perdão de nada. E ele faz o quê? E ele entra numa contenda, os presos acabam aproveitando a bagunça e se rebelam, e eles se libertam. Só que, em vez de eles ficarem gratos ao Don Quixote, eles tacam pedras no Don Quixote, eles batem novamente neles, eles recebem surra, atiram pedras e depois roubam o burro do Sancho Panza. No 13, uma carta para Pulsifilha. O Sancho, gente, ele vai para um albergue e ele encontra nesse albergue o barbeiro e um padre lá da terra natal deles, que estão tentando trazer o Don Quixote de volta, tentando trazer ele à luz, a recobrar os sentidos. Aí 14, um plano para levar o Don Quixote para casa. Justamente o padre, ele decide se disfarçar de donzela, uma princesa, e o barbeiro, e isso com a intenção de recobrar a lucidez do Don Quixote. E o Don Quixote, enquanto isso, no alojamento, estava lutando com odres de vinho, e como se fossem gigantes. Mas eles conseguem convencê-lo, ele fala que é uma princesa, que precisa de proteção, e ele volta para casa. No 15, estranho combate contra o narigudo Cavaleiro dos Espelhos. Bom, o que é esse Cavaleiro dos Espelhos? Esse Cavaleiro dos Espelhos, na verdade, é o Sansão Quixada. Esse Sansão, ele tem um plano para trazê-lo de volta. E nesse plano, gente, esse plano do Sansão, ele luta com o Don Quixote e ele perde a batalha. Don Quixote vence essa batalha. E agora entramos no 16. A radiante duquesa e o castelo, e um castelo de verdade. Então ele recebe, nesse momento da história, ele recebe um convite para receber honrarias e ser agora num castelo de verdade. O duque e a duquesa chamam ele, ficaram sabendo da história dele, ao invés de lavar a mão, lavam o rosto dele, ele conta suas histórias. Aí o duque e a duquesa criam algumas simulações reais daquelas ilusões que ele teria. Uma delas, eles arrumam uma Dulcinea bem bonita e eles falam que o Sancho será governante de um reino. Aí entramos no 17. O rei de Barataia, que é justamente a história do Sancho Panza, que ele é conduzido como para ser governador. E ele acha que é só o lado bom, né? Então ele vai se alimentar e fica uma pessoa com uma varinha. Toda vez que ele vai pegar comida, o cara manda tirar, porque pode estar envenenado, ou porque aquilo lá pode fazer mal para a saúde do governador, então tem que cuidar da saúde do governador. E ele tem muito trabalho, mas enquanto ele estava na função de governador, neste cargo, ele sempre julgou e fez decretos, sempre olhando o lado do pobre, sempre olhando o lado do povo. Então ele sempre fez leis favoráveis ao povo, mas ele estava de estômago vazio e ele gostava muito de se alimentar, preferia a própria morte. 18. O cavaleiro da triste figura reencontra o seu escudeiro, no caso Sancho Panza. Então ele reencontra o Sancho Panza, que está cansado, ele não quer mais essas vaidades do mundo, ele quer apenas voltar para sua família que ele abandonou de forma tão vil e tão rápida, pensando na verdade apenas na promessa do Don Quixote dele ser governante. Ele viu que não compensa, mas a gente vê o lado bom do Sancho aqui, de 19. O cavaleiro da lua branca triunfa sobre Don Quixote. Esse cavaleiro da lua branca, gente, é justamente o amigo dele, Sansão. E desta vez ele encontra
neste verdadeiro palácio onde ele está, e ele desafia Don Quixote para um duelo, e o desafio é porque ele fala que a amada dele é mais bonita que a Dulcinea, e quem vencesse a batalha, abandonaria a cavalaria. E dessa vez o Sansão vence a batalha e ele pede para o Don Quixote falar que a amada dele é mais bonita. Ele fala: não, prefiro a morte, pode enfiar a lança em mim. E você vê novamente aí a fidelidade dele às suas ilusões, não só as suas ilusões, mas a sua visão de mundo. Mas ele abandona a cavalaria em razão da derrota, ele empenhou a sua palavra. Bom, gente, aqui no capítulo 20, nós já falamos do caminho de volta para casa, capítulo 21, a aldeia de Don Quixote de la Mancha e Sancho Panza. Eles avistam a casa, avistam Sansão, o amigo dele, o padre, a esposa de Sancho, que no começo ela fica muito irritada com ele, mas ele fala que ele trouxe 200 escudos que ele conseguiu junto com o duque e a duquesa. E o nosso Don Quixote continua com o plano dele de ser um pastor. Ele ir viver como um camponês, a sobrinha dele desencoraja ele, mas nesse ponto do livro, o Don Quixote tem a desilusão de mundo. Ele perde aquele encanto de mundo, aquele olhar de mundo. Capítulo 22, o triste fim de um cavaleiro, Don Quixote de la Mancha. Ele, de certa forma, ele recobra a razão e ele cai doente. Ele chama o padre, faz a confissão, ele faz o testamento, deixa 200 escudos para o Sancho, tem toda uma conversa de todo mundo falando com ele, tentando animá-lo. E morre um grande homem, ele faz um testamento exigindo que a sobrinha faça muitas doações, muitas obras de caridade. Bom, aqui eu fiz um resumo do resumo, tá, gente? O livro é muito maior, o livro foi escrito em 2 partes. Inclusive, na segunda parte do livro, alguns personagens teriam lido o volume 1 do livro. Por exemplo, o Duque e a Duquesa, o próprio Sansão teria lido, por isso que eles sabem e eles bolam um plano em razão da leitura que eles fizeram do primeiro, essa é uma inovação literária. Mas o link aqui, gente, que a gente pega aqui, o que o nosso amigo Miguel Cervantes fez foi colocar princípios morais elevados em um homem louco, ironizando a história de cavalaria. É mais ou menos isso que Cristo faz conosco. Nós somos loucos. O pecado nos deixou como se fôssemos insanos, loucos, nós praticamos maldades sem querer, aquele grande conflito. Mas nós temos que continuar a nossa jornada enxergando além das aparências e nos manter a nossa emuná, na nossa função específica, ao qual esse autor da criação de todo o universo nos incumbiu a nossa função. Nossa função nesse mundo é levar o Evangelho a mais pessoas possíveis, que mais pessoas atendam esse chamado. Isso é o fim da nossa entrelinha, isso é o nosso desejo, a nossa oração. Agora é com o Alexandre. Olá a todos, daremos continuidade agora a partir da lição de terça-feira. Eu já antecipo minhas desculpas aqui, porque eu sei que a qualidade da gravação não está a melhor possível. Eu estive em processo de mudança essa semana, foi bem corrido, bem bagunçado, então eu tive que gravar aqui de casa com o notebook, então não ficou tão legal, nem com a qualidade que vocês estão acostumados. Mas acredito que a mensagem conseguirá ser transmitida. Lição de terça-feira, ela traz uma passagem que já me causou muita dúvida, muita incompreensão. Foi uma passagem que eu li, por muito tempo eu tive dificuldade de entender. Cheguei até uma determinada compreensão que tem servido para mim, e vamos ver, de repente ela sirva para você também. O título da lição de terça-feira é Já não resta sacrifício. E a gente lê ali Hebreus 10, de 26 até 29. Ele vai dizer, em um verso em especial, o seguinte: se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. O que a gente tem aguardando para nós vai ser uma expectativa de juízo, a certeza de um juízo. Esse texto ele me causava
medo, por um primeiro motivo óbvio, né? Eu me considerava alguém que tinha conhecimento da verdade. E, pera lá, se eu tenho conhecimento da verdade, se eu pecar de qualquer forma, então quer dizer que não tem mais sacrifício para mim, não tem mais esperança de salvação? Uma vez que eu conheci a verdade, se eu pecar, então eu estou perdido para sempre? Seria isso? Essa seria uma perspectiva legalista, uma compreensão possível desse texto. Só que ela me causava muita angústia, por um motivo pessoal. Eu sou pecador e eu conheço a verdade. Então, se eu sou pecador e conheço a verdade, quer dizer que eu estou perdido? E acredito que se a gente fosse usar essa régua, praticamente não salvaria ninguém, né? Então, será que é isso que o texto diz? Que depois que eu conheci a verdade, eu não posso mais pecar? Eu devo me tornar impecável? Se vivemos deliberadamente em pecado. Opa, tem esse deliberadamente aí. Isso pode nos levar a uma outra compreensão. Então quer dizer que se eu pecar de forma involuntária, eu tenho sacrifício e tenho salvação. Mas se eu pecar deliberadamente, quer dizer, se eu fizer algo errado sabendo que é errado, não existe mais sacrifício. Bom, quem sabe alguém se salvaria aí. Eu continuaria perdido, porque eu conheço a verdade. E eu já fiz coisas erradas sabendo que eram coisas erradas. Já menti. Já cobicei, sabendo que era errado cobiçar. Então, será que eu estou perdido para sempre? Não existe mais esperança de salvação para mim? Porque eu pequei deliberadamente? Será que é isso que o texto diz? Outra compreensão possível é pecar deliberadamente quer dizer alguém que peca sabendo que é errado, não se arrepende e permanece na prática do erro. Ok, para essa pessoa não há mais sacrifício, não há mais salvação. Mas será que é isso? Os momentos em que eu pequei deliberadamente, eu me arrependi depois, pedi perdão. Mesmo tendo feito errado, sabendo que era errado. Mas espera lá. E todas essas pessoas, e eu tenho certeza que você conhece muitas histórias, talvez seja a sua história, que conheceram a verdade, viveram por um longo tempo longe da verdade e deliberadamente em pecado. Não haveria mais sacrifício para elas. Não existiria mais esperança de salvação e de arrependimento. Eu entendo que existem duas linhas de interpretação possíveis para esse texto. Elas se resumem em uma interpretação de uma hipótese de momento ou posição e de uma hipótese contínua ou eterna. Vamos entender isso. A hipótese contínua ou eterna é mais próxima das interpretações legalistas. Quer dizer que a minha posição de não haver mais sacrifício, ela é permanente. Eu caí da graça, eu estou fora do alcance do sacrifício de Cristo e da salvação. Pode ser a interpretação de que se eu fizer qualquer pecado depois de ter conhecido a verdade, pode ser qualquer pecado deliberado, pode ser permanecer no erro fora da verdade e não me arrepender, tendo conhecido a verdade. Todas essas partem da perspectiva de que eu cheguei numa posição e uma vez que eu ocupei essa posição é eterna. Eu não tenho mais esperança de salvação. Uma segunda interpretação, que eu considero uma interpretação de momento ou de posição, é a ideia de que não existe mais sacrifício enquanto permanecer aquele contexto. É a interpretação que hoje me traz mais paz e que me parece mais condizente com um Deus perdoador que se fez homem e morreu em nosso lugar. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu estou vivendo deliberadamente em pecado, conhecendo a verdade, eu estou em uma posição na qual não há sacrifício para mim. Eu não reconheço Cristo como meu Salvador, porque eu vivo em contradição àquilo que Cristo quer para mim. Quer dizer que então não haverá mais esperança de salvação? De forma alguma. Eu posso me arrepender e retornar para Cristo. Ele me acolherá, Ele me perdoará, e eu estarei agora em uma posição na qual existe para mim perdão.
existe para mim arrependimento porque existe para mim sacrifício. As duas posições aqui seriam, portanto, uma posição em Cristo e uma posição fora de Cristo. Fora de Cristo, conhecendo a verdade, não há esperança de salvação. Em Cristo, conhecendo a verdade, há esperança de salvação. Se a gente segue o texto da lição, a ideia ali é de que a pessoa que está vivendo em pecado, ela está profanando a aliança e insultando o Espírito. Esse insulto ao Espírito lembra muito aquilo que Cristo falou acerca do pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o quê? É recusar de forma tão dura, tão definitiva e tão persistente o arrependimento e o chamado ao Espírito Santo, que chega um momento em que os ouvidos se fazem surdos à voz do Espírito Santo. É isso que se trata da vida deliberada em pecado. É a cauterização dos sentidos ao apelo do Espírito Santo. Quer dizer, portanto, que eu tenho condições de andar na rua e apontar quais são as pessoas que pecaram contra o Espírito Santo, quais não pecaram? Quais são as pessoas para as quais há sacrifício ou não? De forma alguma, de forma alguma. Eu creio que o poder misericordioso de Deus é apto para salvar a todo pecador. E conhecendo as histórias, os testemunhos de pessoas que viveram em condições de absoluta degradação moral e que encontraram Cristo, ou, em muitos casos, reencontraram Cristo, demonstra para mim que, enquanto há vida, há esperança de salvação para o pecador. Podemos avançar agora para a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Coisas Melhores. Vem ali falando, Paulo expressou confiança de que os leitores não haviam se afastado do Filho. A preocupação de Paulo, aqui em Hebreus, nessa série de textos que nós estamos lendo, é com a condição espiritual do povo hebreu cristão. A comparação constante com o povo que rejeita a entrada na Canaã é feita como um alerta para que o povo de Israel, o povo judeu, os hebreus, agora depois de Cristo, não rejeitassem o convite a entrar na Canaã celestial, não rejeitassem a salvação em Cristo Jesus. Paulo não está falando que eles caíram da graça, que para eles não há mais sacrifício. Mas Paulo está falando para que eles atentem para o risco de caírem da graça, de se afastarem de Cristo e de se colocarem em uma posição em que rejeitam, recusam, não aceitam o sacrifício de Cristo Jesus. Em Hebreus 6, de 9 até 12, Paulo elogia os hebreus. Ele fala do trabalho deles, do amor manifestado para com o nome de Cristo. Fala do serviço que eles executaram aos santos. Quer dizer, Paulo está louvando aqui o fato de os hebreus manifestarem amor a Deus, amor a Cristo, por meio de práticas, de obras, de caridade, de serviço aos santos, de apoio, de ajuda mútua, de solidariedade. É isso que agrada a Deus. E o alerta que Paulo faz aqui é para que eles vivam em diligência. Quer dizer, a vida cristã não é algo que se alcança e se para. É preciso ato contínuo, é preciso continuidade. Da mesma forma como nós persistentemente pecamos, invariavelmente, voluntária ou involuntariamente, deliberada ou não deliberadamente, nós pecamos. É preciso ato contínuo arrependimento. É preciso ato contínuo a permanência em Cristo. Permanecer em Cristo não é chegar num lugar e parar. Permanecer em Cristo é um ato contínuo em que nós vivemos cotidianamente a opção
de permanecer em Cristo. A metáfora da âncora, que está no título da lição da semana, né, Jesus, a âncora da alma, ela demonstra justamente isso. Dentro de um mar em que as ondas jogam os navios, os troncos que flutuam, as ondas jogam eles para um lado, para o outro, para cima, para baixo, em que muitas vezes não se tem a linha do horizonte, não se tem uma ilha, não se tem nada que sirva como referência de distância. O que garante a permanência num ponto é a âncora. E a preocupação aqui, nessas passagens de Gálatas destacadas na lição da semana, é a permanência em Cristo. A permanência na vida cristã. O texto da lição é muito feliz ao dizer o seguinte: atos excepcionais não revelam o verdadeiro caráter de alguém. A evidência mais importante do amor para com Deus não são atos religiosos, por assim dizer, mas atos de amor para com os outros, especialmente aqueles que são em desvantagem. Paulo exortou os crentes a não se esquecerem de fazer o bem. Pera lá, quer dizer então, como bem diz o texto, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos sem amor, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado sem amor, quer dizer que a permanência em Cristo, ela não se manifesta apenas por ir na igreja. A permanência em Cristo não se manifesta por eu ser um mártir que vai morrer em favor da defesa do Evangelho. A permanência em Cristo é o que habilita o mártir para morrer em favor da permanência do Evangelho. A permanência em Cristo se dá pela decisão diligente, contínua, cotidiana de permanecer em Cristo. E esse permanecer em Cristo passa pelo abandono da prática do pecado deliberado, pela busca desse abandono, passa também, sem dúvida alguma, pela manifestação das obras de amor por meio do trabalho aos outros, por meio do serviço aos santos. Avançamos agora para a lição de quinta-feira. E vem dizendo a lição de quinta-feira, Jesus, a âncora. A gente tem agora como passagem base para a lição de quinta-feira o texto de Hebreus 6, 17 a 20. A esperança proposta nos é por âncora da alma. Aqui fala que a esperança nos é por âncora. Que esperança é essa? A gente pode pensar várias esperanças aqui. Não necessariamente Jesus como âncora, simplesmente como diz o texto, mas a esperança da salvação, a esperança de uma vida melhor, a esperança do reencontro com aqueles que morreram antes da volta de Jesus, mas ressuscitarão, temos essa esperança. A esperança de uma vida eterna de felicidade, a esperança de um céu, a esperança do perdão. Todas essas esperanças fazem parte da Boa Nova. Todas essas esperanças fazem parte do Evangelho. E todas essas esperanças são alcançadas, são possíveis, por meio da manifestação de Cristo. Cristo é a encarnação da esperança, assim como Cristo é a encarnação do amor. É em Cristo que nossas esperanças se fundamentam. Se a esperança é a âncora, Cristo é a âncora da esperança. Ela penetra além dos céus, além do véu, e nos permite ver Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que a esperança da salvação, essa âncora, é o que me permite, pela fé, penetrar o véu dos santos no santuário celestial. Me permite, pela fé, ver Cristo no céu intercedendo em meu favor, para perdão dos meus pecados. Quer dizer, a mensagem de Hebreus não é uma mensagem de que se você pecar, você está desgraçado, perdido, você caiu da graça e não há mais salvação para você, não há mais sacrifício para você. Não é essa a mensagem de Hebreus. A mensagem de Hebreus é, ainda que você peque, não caia, não se afaste, não se distancie de Deus, permaneça, e Cristo é a âncora.
seja diligente no trabalho. Mas ainda que você peque, mantenha a esperança. A âncora da sua esperança não é a sua perfeição. A âncora da sua esperança não é a fé em você mesmo. Você não tem nenhum poder interior. A âncora da esperança não é a sua capacidade. A âncora da esperança é Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo Jesus. É a certeza de que Ele intercede no céu, no Santo dos Santos, em nosso favor. A certeza de que Ele apresenta os seus méritos para perdão dos nossos pecados. Cristo, Ele é o fiador, como nós vimos nas lições anteriores. Cristo é o fiador da promessa. Cristo é a garantia. Ele oferece méritos em nosso lugar. Ele oferece a certeza da permanência, da continuidade da promessa que Deus nos fez. Diz o texto da lição que Deus conduziu o Filho à glória por meio do sofrimento, da morte por todos, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma, que foi presa ao trono de Deus. De que mais outras garantias nós precisamos? Cristo é garantia mais que suficiente. Não se esqueça, se você caiu, se você pecou, se você falhou, ainda existe esperança, existe um mediador, Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Hebreus. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí por ter gravado, mesmo mantendo aí o super distanciamento social. Valeu, Ricardo, também por preparar. A gente sabe que dá muito trabalho preparar esse material. O Ricardo está bem corrido a semana dele, né, Ricardo? Mas estamos aí firmes e fortes, sem falhar nenhuma lição. Muito obrigado por todos vocês que assistiram, mas não acabou ainda. Temos agora o segundo Marcos, né, que vem agora participar aqui com as perguntas de discussão para a discussão de sexta-feira. Então, Marcos, mais uma vez agora, hashtag fui até o segundo Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e agora vamos para a parte de sexta-feira, nas perguntinhas que ficam lá no final, aquelas perguntas onde nós fazemos uma meditação mais prática a respeito da lição da semana, né? A primeira pergunta diz assim: a vida de João e de Judas são contrastes, né? Isso não é uma pergunta, na verdade, é uma afirmação, né? João era o filho do trovão, né? Aquele que pediu a Jesus para destruir uma cidade, para que Jesus o autorizasse a destruir uma cidade. Enquanto que Judas, não há na Bíblia nenhum tipo de repreensão a ele, né? Ele parece aquele cristão ilibado, aquele que se veste muito bem, chega na hora certa, que passa a lição da escola sabatina, que está sempre pronto ali a tomar a frente das coisas na igreja, mas no fundo ele não era exatamente assim. Enquanto que João, né, ele reconhecia os seus defeitos publicamente, né, e aqui tem um texto desejado de todas as nações aqui, que diz o seguinte, que foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre ao seu lado. O Salvador amava todos os 12, mas o espírito de João era mais receptível ao seu amor. Então, quando nós amamos a Cristo, quando nós admiramos o caráter de Cristo, nós desejamos que o nosso caráter seja repelido para que o caráter de Cristo tome o lugar, né? Então, Jesus ele vai tomando os nossos desejos, as nossas inclinações para o mal e vai transformando na sua própria vontade, no seu próprio desejo, na sua própria inclinação para o céu. Então é isso que nós devemos fazer, devemos nos aproximar de Cristo a cada dia buscando transformação, né? Jesus nos convida a tomar, isso já é a pergunta número 2, né? Jesus nos convida a tomar a cruz e segui-lo. Existe diferença entre tomar a cruz e submeter ao ultraje de outras pessoas, né? A cruz de Cristo, né, ela é vergonhosa, né? A vitória de Cristo é uma vitória com um formato de derrota, uma morte escandalosa até mesmo nos dias de hoje, mais ainda nos dias de Cristo, né? E a Bíblia ela nos mostra claramente, o livro de Hebreus nos mostra isso, né? O apóstolo Pedro fala isso também, que se nós tomarmos a cruz de Cristo, se nós tomarmos os ultrajes, né, as perseguições, as infâmias que recebemos nesse mundo,
como sendo atribuídas a Cristo, as obras de Cristo que nós estamos representando, né, elas vão passar a ser honrosas. As perseguições elas vão passar a ser honrosas, né? E a pergunta número 3, por que Deus exige a entrega total da vida a Ele? Qual a relação entre o livre-arbítrio e a salvação? Então, o que Cristo não pode fazer por nós é tomar a decisão. Nós precisamos tomar a decisão. O restante, Cristo tudo faz. Ele morreu no nosso lugar, Ele nos substitui também no santuário celestial, no momento do juízo. Ele nos transforma, Ele nos penetra em nós, né, através do Espírito Santo, e transforma a nossa natureza. Então basta nos rendermos a Ele. Então Ele espera que cada parte do nosso ser seja dedicado a Ele, e que possamos então orar nesse sentido, pedindo que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte de nós mesmos, para que Cristo possa verdadeiramente viver em nós. Vamos orar? Santo e bom Pai, que privilégio nós temos de mais uma vez, Senhor, ao terminarmos essa lição, terminarmos com a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos representando no santuário celestial. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, pela Tua graça, que a nossa natureza, Senhor, esteja sob o Teu domínio, que os nossos desejos, as nossas inclinações, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo sejam colocados na Tua presença, para que possa ser morto na Tua presença como um sacrifício vivo, e que para que o Senhor possa viver no nosso lugar, tomar conta da nossa natureza, para que as nossas vontades e tudo que somos seja dedicado a Ti. Nós te pedimos também por cada um que nos acompanha aqui, por cada pessoa, cada familiar nosso, que nesse momento colocamos na Tua presença. Te pedimos todas essas bênçãos, confiantes no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelas perguntas de sexta-feira. Valeu por ter mandado sempre o material toda semana a tempo aí da edição e ter compartilhado aí o seu comentário, né, enriquecido aqui, esse banquete que é esse programão chamado Entre Linhas. Beleza, pessoal? Então agora nos vemos no 8º vídeo, onde nós vamos estudar como Jesus, o mediador da nova aliança. Então, continue se cuidando, a pandemia não acabou, o vírus está um pouco mais fraco, mas tem pessoas que não podem pegar ele. Beleza, pessoal? Então, nos vemos até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.